Boa noite, gente. Aqui é o Fábio, professor de arte, história, ensino religioso e ciências. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Todo mundo já sabe que às segundas-feiras nós temos a postagem do material de arte, história e também de ciências. Vamos lá, nosso material de arte. O tema da aula desta semana é a performance e o happening. Olha só, nós temos duas imagens aqui para que vocês tenham uma ideia. O que poderia vir a ser isso? Flávio de Carvalho durante a apresentação da performance New Look em São Paulo. Um homem de saia. Olha só. Aqui. Apresentação da performance Argila, executada pelas ruas do centro de São Paulo em 2012. Homens fantasiados aí, revestidos de argila no centro de São Paulo. E aqui nós vamos ter a discussão sobre o que é, o que vem a ser a performance e o happening. Vou ler só o primeiro parágrafo. Com a presença garantida nas ruas de muitas cidades, a performance e o happening são manifestações artísticas que reúnem elementos de diferentes linguagens. Tanto a performance quanto o happening têm como um dos seus principais objetivos estabelecer uma relação entre a arte e o cotidiano. Dá para a gente ter uma ideia que são artistas que no meio urbano estabelecem um objetivo e saem, podem ser aí pelas ruas, para mostrar um pouco da sua arte. Normalmente eles têm um figurino próprio, né? E eles querem chamar a atenção para algum tema, tá bom? Façam a leitura desse texto e respondam aqui no nosso material de arte as seguintes questões. O que é a performance e o que difere a performance e o happening? Ok? Vocês vão assistir ao vídeo que está disponível no link também, que trata sobre o happening, é uma demonstração de happening para vocês terem uma ideia aí maior. Olha só, happening praticado aí em Santa Vitória, tá? Só para vocês verem uma ilustração disso que foi tratado lá no conteúdo, tá bom? Bom, esse é o material de arte, material de ciências. É o seguinte, na aula passada a gente falou um pouco sobre novas formas novas modalidades de combustíveis, né? Fontes alternativas de combustíveis, melhor dizendo. Estava difícil de sair aqui. A gente viu um pouco da história dos combustíveis semana passada. E essa semana, aqui em Ciências, a gente vai ver de que maneira que o avanço tecnológico, qual a relação entre o avanço tecnológico e a sociedade contemporânea. Nos tempos de hoje, todo mundo sabe, é necessário que haja avanços para que a sociedade ela possa resolver diferentes problemas. Os avanços tecnológicos eles podem contribuir de forma positiva nas diversas áreas, na área da própria tecnologia, na área da saúde, na área da educação, na área da produção, na área da automação. O homem, a sociedade, ele é extremamente dependente desse avanço tecnológico. E é evidente que esse avanço ele tem consequências sobre o meio que a gente vive, né? Alguns desses avanços eles podem contribuir, inclusive, para uma relação melhor entre homem e natureza. Mas alguns outros avanços, infelizmente, eles podem também contribuir para a destruição da natureza, tá? O texto vai falar um pouco aqui de um choque de realidades, porque nós temos hoje convivendo aqui na face da Terra diferentes gerações e essas diferentes relações elas se relacionam também de maneira diferente com essas tecnologias. A minha geração é da década de 70. Eu, por exemplo, eu conheci o computador com quase 20 anos de idade. Eu fui operacionalizar o computador, eu tinha quase 20 anos. Né? Fui aprender um pouco mais sobre programas de computadores com essa idade. Até a idade de 18, 19 anos eu não conhecia o mouse. E hoje a gente sabe que as crianças elas já nascem praticamente
utilizando computador, mouse e etc., né? E o texto vai ajudar a gente a entender um pouco sobre essa questão das gerações e essas tecnologias. Vocês vão responder basicamente essa questão aqui. De que maneira os avanços tecnológicos influenciam em sua vida? Tá? Leiam o texto, a resposta acaba sendo bastante pessoal. Não deixem também de assistir a esse vídeo, tá? Que está relacionado às ciências, às tecnologias e é direcionado para o 7º ano ou o 2º período, que é a série que vocês estão cursando, tá bom? No conteúdo de história, nós vamos ter aqui uma outra característica da Idade Moderna, que é o período que a gente está estudando história. Na semana passada a gente colocou um texto sobre o Renascimento. Vocês viram que o Renascimento foi um movimento cultural, um movimento artístico, que teve várias influências lá na Europa. E a Reforma e a Contra-Reforma, que também acontecem aí no início da Idade Moderna, elas estão relacionadas à questão religiosa. Olha só, lá na Idade Média, nós tínhamos a Igreja Católica como basicamente uma religião única que tinha a ideologia predominante em toda a Europa. No entanto, no final da Idade Média e início da Idade Moderna vão ocorrer vários movimentos na Europa que vão começar a questionar o poder da Igreja Católica. E diante desses questionamentos vão começar a surgir religiões protestantes. Por que protestantes? Porque pessoas que protestavam contra o catolicismo e acabaram formando novas religiões, certo? E aqui o texto cita, por exemplo, a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, a Reforma Anglicana, que por diferentes motivos se opuseram à Igreja Católica, certo? Vocês vão ver aí no texto que essas formações das religiões protestantes, ela vai ter muita relação com o movimento capitalista que começa a se fortalecer na Europa durante esse momento, porque vocês devem saber que a Europa, no início da Idade Moderna, ela já tinha um comércio que estava se fortalecendo e a classe social que mais se beneficiava com esse desenvolvimento comercial da Europa era a burguesia, certo? Os burgueses, os comerciantes. Os comerciantes eram chamados burgueses, certo? E esses burgueses, os interesses dos burgueses muitas vezes eram contrapostos pela Igreja Católica, porque a Igreja dizia que o lucro era uma coisa que deveria ser combatida. Então, os burgueses eles vão acabar se aliando a algumas ideias protestantes e vão favorecer a formação dessas novas religiões aí na Europa, tá bom? A própria Reforma Calvinista ela vai ter muita influência dos burgueses por conta desse pensamento aí, favorecendo o lucro, enfim. Porque a Igreja Católica ela condenava a usura, tá? Que era o que a gente pensa aí como lucro. Aí a Reforma Anglicana na Inglaterra ela vai acontecer por outros motivos. Mas façam a leitura, depois fala um pouco da Contra-Reforma, que foi um movimento feito pela própria Igreja Católica para fazer frente a essas reformas protestantes. Meninos, às vezes eu dou uma acelerada aqui porque meu tempo vai acabando e eu não posso estender muito, senão eu perco aqui o meu arquivo do celular, ele não comporta tanto. Respondam às questões que estão aqui no final, assistam o vídeo, está disponível no link que fala sobre as reformas. E qualquer dúvida vocês me enviem no privado. Se vocês não estiverem entendendo os conteúdos, ou se vocês estiverem tendo alguma dificuldade, por favor, meninos, me chamem, tá? A gente está aqui para construir juntos. Então, vamos lá. Bora, grande abraço, fiquem com Deus e boa noite.